Boa tarde, que incrível estar com você aqui mais uma tarde de agosto. Esse é o mês que nós paramos para fazer as revisões da nossa vida. Eu estou tão empolgada com isso, como quando levamos um carro para fazer revisão. Esse é o mês de agosto, que paramos para pensar naquilo que frutificou até aqui, naquilo que deu certo, naquela peça que precisa ser trocada ou naquele óleo que precisa ser trocado. E eu acredito que todos os domingos, quando nós nos encontramos aqui, nós aqui nesse estúdio da Comunidade das Nações, e você aí na sua casa, por todo o Brasil e por alguns lugares do mundo, nós estamos aqui fazendo as nossas revisões. Porque quando você comenta aí no chat, que você interage com um dos nossos pastores, com o pastor Tiago, Felipe, com o Júnior Mendes, ou com outra pessoa, o Mateus, alguém aí da equipe, é uma hora que nós estamos fazendo revisões juntos com você. E nós queremos te dizer, nos manda o seu feedback daquilo que está funcionando, daquilo que não está funcionando, de algumas demandas que nós poderíamos te suprir, ou de testemunhos. Olha, eu estou aqui na Exo Church e isso já aconteceu para mim. Eu estou aqui ouvindo, sei lá, de um outro país, e essa atmosfera desse louvor incrível, desse profético, de cada oração, chegou aqui para mim, aqui na minha casa, milhares de quilômetros de outro lugar. Nós queremos ouvir você. Esse momento é separado para estar com você. Nós estamos aqui com o nosso auditório vazio. Então, esses pastores, essa equipe fantástica, vem aqui, sabe para quê? Para falar com você, para estar diretamente aí na sua casa. Nós fazemos questão de separar esse momento para estar aí com você. E hoje eu quero compartilhar com você sobre essa jornada que nós, pastores da Comunidade das Nações, estamos empreendendo, falando sobre herói. Você se considera um herói? Qual é o herói ou a heroína da Bíblia que você mais se inspira? Se as pessoas pudessem definir a sua vida com uma palavra, qual seria a palavra que as pessoas definiriam a sua vida? Uma vez o Chris Volotor perguntou para o JB numa conferência, acho que foi a primeira vez que ele veio aqui, qual era a mensagem da vida do JB? E o JB falou que ficou assim, indeciso e tal. Hoje é tão claro, metanoia, né? Porque ele fala muito disso. Talvez fosse a primeira palavra que eu e você falaríamos. Mas ele disse que ficou indeciso. E ele falou, JB, já que você está indeciso, pergunta para sua esposa. As esposas sempre sabem qual é a mensagem da vida do marido. E uau, eu se fosse você, mandava uma mensagem para sua esposa aí agora e fala, meu amor, meu bem, docinho, princesa, como é que você chama a sua esposa? Tem que ter um adjetivo carinhoso, senão não colhe mais tarde. Aí você fala, qual é a mensagem da minha vida? Quando ele chegou lá e falou para mim, disse, qual é a mensagem da minha vida? Eu não sabia de nada. Eu falei, esticar as pessoas. Essa é a mensagem da sua vida. Ele, como assim? Você nem pensou para responder? Eu falei, exato. Por quê? Porque as pessoas vão perceber, inclusive quem anda conosco, qual é a mensagem da nossa vida. Porque a mensagem da sua vida está sendo os seus atos de heroísmos pela vida. Então, como você é conhecido, é aonde você está bancando o herói. É aonde a sua jornada de herói ou de heroína está sendo brilhante e está chamando outras pessoas para seguir. Então, aqui na Comunidade das Nações, quando a gente é convidado para uma reunião, para um encontro com o JB, para uma ligação com o JB, a gente pensa, ele vai me esticar um pouquinho mais, ou ele vai mudar a minha mente um pouquinho mais. Hoje já tem outra mensagem, metanoia, mudar a minha mente um pouquinho mais. Mas deixa eu te dizer, são esses momentos de desafios, de dores, de esticamento, de arena, é que nos faz o herói ou a heroína que somos hoje. Uma vez eu recebi uma mensagem super incrível da Dani de Jesus, que é uma amiga super querida, e ela falou, eu te considero uma heroína. Eu falei, sério? Meu Deus, que título forte. Por quê, Dani? Aí ela falou, porque você tem coragem de ir para a arena e batalhar batalhas que ninguém mais tem coragem. E eu falei, uau, então não significa porque eu tenho tantos feitos heróicos? Não.
Significa porque eu e você, muitas vezes, estamos na arena da vida quando ninguém mais quer estar naquela área, com aquela família, com aquele governo, com aquele país específico. Eu ouvi também uma palavra super incrível do Dito Rodrigues uma vez. Ele falou, sabe por que nós somos considerados pais do Brasil, a comunidade das nações? Porque quando o Brasil estava falido, quebrado, quase sendo uma Venezuela, nós não quisemos nos mudar daqui. Nós não deixamos o Brasil à revelia. Nós estávamos aqui orando, profetizando, declarando e dizendo que nós faríamos virar o Brasil. E nós continuamos aqui nesse outro governo fazendo a mesma coisa. Então, heróis têm a ver com a entrega da vida. Heróis têm muito mais a ver com uma entrega do que com uma conquista. Heróis têm muito mais a ver com alguém que arrisca a própria pele, derrama o próprio sangue em favor de uma causa que não é sua, mas que é uma causa universal ou é de alguém. Porque derramar sangue pelas minhas causas tem uma marca, mas derramar sangues por causas que vão além da minha tem uma outra ênfase. Então, a vida de uma pessoa não deve ser feita de um ato heróico. Mas por isso é que eu quis colocar esse nome, a jornada. Porque quando eu e você decidimos vir para a arena da vida, nós vamos ter uma jornada para ser herói. Herói não se trata de uma grande conquista, de fazer $1 bilhão, ou de fazer o meu primeiro 1 milhão. Não, não se trata disso, se trata de conquistar e manter. Conquistar e manter. Conquistar e manter. Por quê? Porque é uma jornada ser um herói. Então, eu acredito que as mensagens na vida dos heróis nos lembram em que área da vida aquela pessoa é um herói. Por exemplo, se você vai pensar em Davi e Saul, por que você não considera Saul um herói e por que você considera Davi um herói? Vai pensando isso aqui durante a nossa mensagem. Qual é a mulher da Bíblia que para você é uma heroína? Eu amo pensar sobre Débora, eu amo pensar sobre Esther, eu amo pensar sobre Ruth. Que homem da Bíblia? Eu amo pensar em primeiro lugar sobre Davi, em segundo lugar sobre Josué. Eu amo olhar os salmos e ver a vida rasgada, o coração rasgado de um herói ali nas páginas dos salmos. Ele estava ali falando de cada marca e de cada dor que ele teve. Sabe como você vai conhecer um herói? Pelas marcas, não pelos títulos. Você vai conhecer um herói pela quantidade de marcas que ele carrega na vida. Os títulos é uma autoridade intelectual ou uma autoridade governamental, qualquer outra coisa assim. Mas as marcas na vida de uma pessoa é uma autoridade moral. E você conhece um herói pela autoridade moral. Não pelo conteúdo, não pelos títulos, entendeu? Não pela posição, mas pela autoridade moral. É por isso que não é difícil para você dizer que Davi é um herói e que Saul é um anti-herói. Por quê? Porque você está considerando a timeline da autoridade moral da vida de Davi, com certeza. Paulo, João Batista, quantos outros você poderia dizer no Novo Testamento? Maria, Isabel. Então, o que te atrai nos heróis? O que atrai geralmente a mim e a você no herói é a autoridade moral do herói. Aquilo que o herói fez para que a casa ficasse de pé. Você considera um herói quando uma criança vai atravessar a pista e vem um grande caminhão e o cara não se interessa se ele vai ter a vida dele atropelada, a perna quebrada, e ele se joga para salvar uma vida. É diferente de você falar, nossa, aquele cara construiu a casa mais bonita da rua, ou é dono do caminhão mais bonito da rua. Então não são aquisições, não é ter, é ser. Herói não é ter, é ser. Ou seja, é a entrega que eu e você fazemos ao mundo que vai deixando as marcas de ser um herói. Heróis têm jornadas desafiadoras. Heróis têm que conviver com o desconhecido, com o estranho, com o perigoso. Herói recebe ajuda do mundo sobrenatural, do mundo invisível, recebe mensageiros. Heróis são alinhados na sua jornada de vez em quando
Você lembra quando Davi peca, comete aquele pecado com Betseba e acontece toda aquela história lá com o marido dela, e depois ele sabe que ela está grávida e tem um filho, e que depois o filho está doente e vai morrer. E Samuel, e ele vai, jejua pelo aquele filho, enquanto o filho está vivo. Aquilo ali é incrível. Ele fala, tudo bem, eu estou aqui para colocar no lugar, mas agora o meu filho se foi e eu preciso, a Bíblia fala que ele come, bebe, se veste e vai prosseguir para governar. Por quê? Porque heróis não vão ficar paralisados pela dor. Heróis superam a dor. Não significa que eles ignoram a dor, mas significa que eles não vão paralisar o restante do reino por causa daquela dor. Paralisar o restante da família porque você está sem falar com o seu marido ou eu. Paralisar o restante da nossa intimidade com a família porque tem um filho desobediente. Então, uma dor não pode paralisar o todo na sua vida. E heróis têm essa marca. Davi também, ele era alinhado, se você vai perceber, quando Samuel chega lá para ele e fala, Davi, o que você, como rei, faria com aquele cara que pega a única ovelha que o seu servo tem e mata a ovelha e come a ovelha, aliás, e fica com a ovelha para si? Esse cara tendo várias ovelhas, esse cara é um injusto, não sei o quê, e Samuel fala, você é esse homem. E ele fala, uau, eu sou esse homem. Então, heróis não tem a ver com a quantidade de acertos e nem com a quantidade de fracassos. O que define a sua identidade não são fracassos e não são sucesso, mas o que define a sua identidade é a capacidade de se alinhar quando você fracassa. É a determinação, é o despojamento de dizer, não, eu posso me alinhar. E por que mesmo assim nós continuamos considerando Davi o homem segundo o coração de Deus? Será que ele não teve erros até um pouco mais gritantes do que Saul? Mas ele tinha uma coisa que nos atrai, que é a capacidade de dar um passo para trás e falar, eu errei, o que o Senhor quer que eu faça? Salmo 32, Salmo 51, tantos salmos fantásticos de dizer, Senhor, tudo bem, o que eu tenho que fazer para reconsiderar o meu caminho? Então, heróis não vão acertar sempre, mas heróis estão prontos para fazer correções. Heróis encaram desafios, resolvem enigmas. Olha, se você é um homem e uma mulher espiritual, eu sempre, desde criança, amei resolver enigmas. Ficar pensando, por que será isso? Por que será aquilo? Então, curiosidade de trazer a solução sobre algo para alguém. Os conselheiros resolvem enigmas. Quantas vezes chegam os mentores, os coaches, os psicólogos, quantas vezes chega uma pessoa com a vida totalmente quebrada ou com a vida difícil e ele fala, tá, me conta a sua história. E aí você vai contando a história e ele vai, sabe o quê? Montando um quebra-cabeça para saber qual é a peça que está faltando, qual é o enigma ali. Quando você vai falar com um conselheiro, ele está sempre montando ali um quebra-cabeça, mas tem uma grande interrogação. Por que será que a vida dessa pessoa não está rompendo? Ou por que o casamento não está acertado? Deixa eu conhecer o contexto. Então, se você ama resolver problemas das pessoas e ouvir as pessoas, você é uma pessoa que está encarando enigmas. Escapa de armadilhas, evita seduções, mata monstros, passa por crise, passa por quase morte. Mas deixa eu te falar, heróis também cansam e precisam ter acampamentos. E nós temos falado desde o início do mês de agosto, e julho falamos sobre isso também, que talvez nessa metade do ano você precise de uma semana de férias, de sabá. Você precisa ir para uma fazenda, para um mato, para uma cachoeira, para uma praia. Já está liberado, você precisa viajar para um outro país, já tem 30 países abertos, viu? Olha, isso não é um sucesso? Você pode aplaudir o nosso Deus aí da sua casa, você fala, ninguém vai ver, mas você pode aplaudir o seu Deus aí da sua casa, dizendo obrigada, porque o mundo está voltando, o mundo está voltando. Eu fiquei super feliz quando eu soube isso, sobre 30 países já abertos. Então, talvez esse seja um momento que nós precisamos parar para respirar. Sabe o que os treinadores ensinam? Que quando você
está no meio de uma grande reunião, ou de uma grande palestra, ou de qualquer coisa que você para respirar e que você faz isso profundamente 3 vezes, você alinha ao centro da sua consciência novamente. Porque às vezes você está perdido numa reunião, numa negociação, numa palestra, numa conversa, mas uma coisa que você pode fazer para realinhar é estar ali por 3 segundos conscientemente. Então imagina o que é você tirar uma semana em agosto e falar, olha, eu sou um herói, mas eu tenho direito, mesmo que aqui no acampamento, porque talvez você está no meio de uma guerra conjugal, de uma guerra financeira, no meio de uma batalha com seus filhos, né, no online, no meio de uma batalha na empresa, mas se você tira um tempo para se reconstruir internamente, esse é o tempo que pode levar você a ter mais estratégias para a guerra. Não vamos para as guerras esgotados e nem cansados, mas heróis ficam esgotados, cansados, desesperados, exaustos. Mas quando nós estamos nesse limite, se o estresse está na sua vida, o desespero, a dor, o cansaço, a exaustão, isso é um sinal. Eu vim aqui para falar para você, isso é um sinal. Pare por 3 dias, por 4 dias, por 5 dias, desligue o celular, mas não é aquele parar, tá, eu vou parar, mas fica acompanhando a empresa, os e-mails, tudo que colocam no chat, não é isso, é parar para ter o seu tempo. Sabá significa pare para não fazer nada. Pare para quê? Para se realinhar com você e com Deus. E eu acredito que heróis precisam muito disso na sua vida. Heróis precisam muito disso. Eu gosto quando o Bill Hybels fala o seguinte, ele fala, eu acho que todo mundo tem que ter muito ritmo. E eu sou a favor que todo mundo trabalhe esticadamente por 3 meses. Mas depois você tenha 2, 3 dias de completa pausa. Então tudo bem trabalhar esticadamente, mas será que você está de janeiro a agosto trabalhando esticadamente em várias batalhas? Ou em várias guerras? Então nós precisamos às vezes, mesmo que em acampamentos. Por que eu coloquei a palavra acampamentos? Porque às vezes não dá para você tirar férias. Não, mas você pode tirar microférias, sei lá, 2, 3 dias num hotel da cidade, na casa do avô, na fazenda, ou sei lá, dentro do seu quarto mesmo, mas você pode tirar um tempo para você. Heróis são aqueles que vão para a batalha e quando eles ganham a batalha, eles trazem presentes. E sabe quais são os presentes de um herói? A sabedoria. Os heróis querem nos contar como eles venceram aquilo. Você fala assim, poxa, eu quero tanto ouvir como Steve Jobs chegou ali, eu quero tanto ouvir como Bill Gates chegou ali, eu quero tanto ouvir como fulano chegou ali. E qual é o presente que essas pessoas que chegam nos dão? A sabedoria. E elas aprenderam isso através do autoconhecimento delas na batalha de cada um desses processos pelo qual ela passou. Então todos nós temos um presente para devolver às pessoas quando nós vamos a batalhas, mesmo que sozinhos ou com poucos amigos, mas nós vamos ter sempre um presente para trazer para aquelas pessoas que ficaram ali. Lembra de Davi em Ziclag? Nem todos quiseram ir batalhar, porque eles estavam cansados, fadigados e eles ficaram lá. Mas o que Davi faz? Davi vai com alguns, e aqueles alguns que vão, eles trazem os despojos e dividem com aqueles que ficaram. Herói é este que vai para a batalha, ainda que sozinho ou com uma pequena equipe, e traz os despojos, mas divide com o seu ecossistema, divide com a sua família. O JB sempre disse, todo mundo que está perto tem que crescer. Porque senão é estranho você ter num ecossistema uma pessoa que cresce e os demais não. Isso não é herói, isso é alguém, é um déspota, sei lá, sugando as pessoas. Mas quando você faz com que as pessoas cresçam junto com você, com que as pessoas acessem aos mesmos lugares que você está acessando, que as pessoas comam nos restaurantes que você come, que as pessoas andem nos carros que você anda, isso é um herói. Um herói não conquista para si, um herói conquista para o seu ecossistema. Então, geralmente, a nossa própria vida
é a vida desse herói ou dessa heroína. Por quê? Porque em alguma área nós estamos seguindo os nossos valores, nós estamos indo à frente. Nós estamos falando, olha, eu vou batalhar por algo. Talvez mulher, você cristã me ouvindo hoje, mulher cristã me ouvindo hoje, fala, olha, eu sou a única cristã na minha família. Eu já fui a única cristã na minha família. E deixa eu te dizer, você que vai à frente em uma aventura dessa, em uma batalha dessa, você é uma heroína conquistando para a sua família. Não tem a ver com você, tem a ver com toda uma família que vai ser impactada depois disso. Essa semana eu participei do enterro da dona Elza, e o pessoal que estava contando lá, estava a mãe da fé, ela é mãe do pastor Paulinho aqui da igreja, e mãe do Sandro também, e mãe da pastora Luciana, mãe da Elce, de vó do Felipe, né? Tem uma família incrível dela aqui na CN, e eles estavam contando que ela aceitou Jesus em um enterro. Foi tão interessante, porque a mãe da fé dela estava lá contando, olha, ela aceitou Jesus em um enterro como esse aqui, olha que oportunidade incrível. Então ela disse que um a um daquela família, porque estavam lá os filhos, os genros, os netos, estavam lá um a um daquela família, ela foi ganhando, e ela foi a primeira, ou seja, ela abriu um caminho, só que ela trouxe os despojos da salvação para toda a sua família. Então um herói, sabe o que é? Um guia. Um herói é um guia. Quando outros não sabem por onde ir, será que foi confortável para a dona Elza ser cristã? Não, porque provavelmente ela tinha tantos outros conceitos da igreja católica ou de outra igreja, mas quando você se propõe a abrir um caminho por onde a sua família nunca passou financeiramente, você resolve fazer um curso superior, um mestrado, um doutorado, onde a sua família nunca passou antes, você está sendo um guia para o restante da sua família. Então, gestor, você aí na sua empresa, você pode ser um guia para o restante dos funcionários. Então, um guia e um herói, ele é provado primeiro nos seus valores, através dos desafios. O que faz uma pessoa se tornar um guia ou um herói não são as suas conquistas, são os seus valores provados e aprovados. Então, todos nós temos que ir na frente e arriscar, como eu te falei no início, terrenos desconhecidos, inóspitos, solitários, para dizer, olha, eu estou aqui para vencer uma batalha por mim e por outras pessoas. Então, nós precisamos descobrir a verdade sobre nós mesmos. Eu acredito que o que mais mantém um herói ou um guia de pé, sabe o que é? Saber quem ele é. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você veio fazer e você sabe a sua força. Então você fala, uma guerra vai estourar aqui, alguém vai cair do outro lado, mas eu posso ficar de pé, porque eu conheço a minha força de comunicar, a minha força de orar, a minha força de jejuar, a minha força de ser um pai, a minha força de fazer as escolhas certas. Então, é nessa hora que os nossos valores são provados, que nós decidimos se vamos prosseguir ou se vamos retroceder. E eu vim aqui com o meu coração nessa tarde falar para você, talvez você está diante de provas e que estão provando o seu valor. Eu não quero tanto falar para as suas provas financeiras hoje, ou para os seus desafios externos, não. Eu quero falar para os seus desafios internos. Sabe por quê? Cada um de nós tem como que espécies de demônios morando dentro de nós. Por quê? Porque existem coisas que querem roubar, matar e destruir. Crenças, traumas, angústias, falta de perdão, pecado, coisas que querem o quê? Drenar a nossa jornada de herói. E muitas vezes nós pensamos que herói tem muito mais a ver com o monte de conquistas que eu tenho ou de títulos. Não, não. Tem a ver com o quanto de pilares eu estou levantando dentro de mim. O quanto que eu estou tornando saudável e o quanto que eu estou encarando os meus próprios desafios internos. Sabe por quê? O nosso maior inimigo não é externo, ele é interno. Quando você olha para uma situação de fora e você se assusta, você sabe por quê? É porque eu e você já estamos assustados dentro. É porque aquilo traz uma lembrança de uma situação onde nós não vencemos.
Então, se você está assustado com desafios externos hoje, eu quero te dar um desafio essa semana. Como o pastor Felipe disse, começou a segunda quinzena de agosto. E eu quero te dar um desafio. Você vai parar de olhar qual é a estratégia externa que eu precisava para derrubar esse gigante. Mas olha para dentro de você. Como Davi derrota Golias? Ele derrota Golias olhando para dentro dele. Ele falou, o meu valor é, nenhum incircunciso vai afrontar o exército do Deus vivo. Ele enfrentou Golias, foi com esse valor, nenhum incircunciso. Ou seja, ele falou, Deus não vai permitir. E qualquer Davi da vida que se coloque aqui para desmontar esse Golias vai conseguir. Por quê? Porque ele tinha um valor interno, que era, Deus não vai ficar deixando o seu povo passar vergonha por inimigos que estão aqui afrontando. Ele não pensou, eu imagino que ele pensa assim, olha, com arco eu derroto, com pedra eu derroto, com bomba eu derroto. O que derrotou foi a construção interna de Davi de ir e procurar uma brecha, uma estratégia no inimigo para derrubá-lo. Então, por quê? Porque Davi estava com o seu mundo interno construído lá, quando ele precisou ficar sozinho, expulsando o leão, expulsando o tigre, expulsando a onça da vida das ovelhas. Ele ficou lá construindo os seus altares internos. Então, o meu terreno interno é que vai dizer o quão longe eu vou chegar na minha jornada de herói. E por último, um herói é alguém construído pela compaixão. Um herói é alguém que fala, olha, eu estou aqui para amar o próximo como eu amo a mim. Esse versículo tem me chamado tanto a atenção, porque deixa eu te dizer algo. O primeiro próximo que você tem é você mesmo. Então, quando você fala, eu amo mais as pessoas do que a mim, isso está errado biblicamente. Porque, biblicamente, Deus está dizendo, olha, a mim você vai amar acima de todas as coisas. Mas você não vai amar o próximo mais do que você precisa amar o próximo igual a você. Então, quando você se sacrifica além do que deveria, quando você se pune além do que deveria, quando você se culpa além do que deveria, quando você passa fome além do que deveria, para talvez fazer o capricho de alguém, isso é uma desumanidade com você mesmo. Deus não pôs esse peso sobre a humanidade. Ele falou, você vai amar o seu próximo como você vai amar a você. Então, sabe o que eu queria dizer hoje aqui? Você precisa ter compaixão das pessoas. Mas hoje eu estou mais querendo falar para você e para a sua jornada. Que tal você ter compaixão de você esse mês? Será que não tem algumas áreas da sua vida que você está sacrificando demais a você por algo que Deus não pediu? Ou será que não tem algumas áreas da sua vida que você está tolindo, que você está impedindo, que você está massacrando você demais para algo que Deus não pediu? Eu me sinto na liberdade de falar isso para você com todas as letras, sabe? Porque minha grande paixão é o autossacrifício. Então, até para eu dizer isso para você é difícil, entendeu? Por quê? Porque para mim não é pesado sacrificar-me. Mas acontece que existe um limite. Porque senão, você não passa um modelo de herói e nem um modelo de heroína. Por quê? Porque se você destruir sua mente, seu corpo, com alto estresse, se você destruir seu mundo interno, com altas situações não resolvidas, só para evitar crises externas, quem vai ser o modelo amanhã? Então cuide do modelo que é você. Ame o seu próximo como a você mesmo. Heróis transformam as dores. E heróis aprendem através da dor. A dor para um herói é um despertamento. Você pode escolher se as dores do seu passado vão te despertar e trazer uma missão, ou se elas vão trazer um trauma sobre a sua vida. É uma escolha nossa. O que as pessoas fazem conosco, nós não podemos impedir. Mas, como eu vou agir diante do que fizeram comigo, você pode escolher como vai ser. Então, heróis, eles passam e aproveitam a dor, eles passam e aproveitam o desafio como uma mensagem. O JB fala, se aquilo
que você passou pela sua vida não te matou, é porque vai te tornar mais forte. O que você já viveu até aqui? Você não está morto, porque você está aqui comigo hoje, certo? Então, isso está te fazendo mais forte. E a minha vida mudou radicalmente o dia que eu olhei para os desafios e para as dores da vida sobre um outro viés. Sobre o viés de eu posso aprender com essa dor, ao invés de ficar lamentando essa perda e essa dor. Então deixa eu dizer para você, fracassos não definem a sua identidade. Sucessos também não definem a sua identidade. O que define a sua identidade são os seus valores, é a sua consciência, é a sua compaixão, é aquilo que você resolveu fazer com as pressões da vida. O carvão pode ser só carvão quando ele é colocado sobre pouca pressão, ou quando ele não entende a pressão. Mas um diamante se faz a partir do mesmo material que o carvão foi feito. Tudo depende da pressão, da resiliência, de suportar. Então, eu acredito que todos nós, esse é um denominador comum para mim e para você que está aí, passamos por pressões e passamos por desafios, mas nós é que vamos decidir se nós vamos ser o carvão ou se nós vamos ser o diamante. E todo herói opta por ser um modelo, por ser um guia, por ser um diamante. Sabe por quê? O diamante vai poder trazer valor a outras pessoas. Quando eu olho para a pressão, para a dor e para o carvão dentro de mim, eu posso escolher cozinhar alguma comida e dar para algumas pessoas com carvão, ou eu posso escolher fazer parte de uma estrutura de alto valor na sociedade. Então você entende? É a mesma matéria, só tem uma escolha diferente. E eu vim aqui nessa tarde para animar você e para dizer a você que nós precisamos ter essa compaixão, nós precisamos ter uma capacidade de nos adaptar, nós precisamos ter uma criatividade que vamos aplicar sobre esse momento da vida e dizer, tem saída nesse momento. Eu amo as pessoas proféticas. As pessoas proféticas são criativas. As pessoas proféticas são empreendedoras. Elas veem soluções. Mas sabe, muitos de nós proféticos não aplicamos a solução naquela hora. Nós só vemos. E eu quero chamar você hoje para aplicar a criatividade, para ter a habilidade de olhar para o todo, de olhar para a dor, de olhar para o sorriso e de falar, olha, eu sou construído das duas coisas. De olhar para o sucesso e de olhar para o fracasso e falar, eu sou construído pelas duas coisas. De olhar para a dor, para a lágrima e de olhar para a alegria, para o progresso e dizer, eu sou construído por essas duas coisas. Sabe por quê? Esses dois universos habitam dentro de nós. E sou eu, e é você, é o meu capital interno, é o meu território interno que vai escolher se a nossa jornada, se a nossa mensagem da vida, se a palavra pelo qual as pessoas vão nos conhecer vai ser de herói ou vai ser de anti-herói. E eu acredito que 100% eu estou falando com pessoas que decidem por ser herói. Então, eu quero orar com você, mas antes de orar com você, eu vi uma frase tão fantástica que eu queria compartilhar com você aqui. Por favor, me chame pelos meus nomes de verdade. Isso é encarar a sua realidade, para que eu possa ouvir os meus gritos e os meus risos de uma só vez, para que eu possa ver a minha alegria e a minha dor, que elas são uma. Por favor, me chame pelos meus nomes de verdade, para que eu desperte e para que a porta do meu coração seja sempre deixada aberta, a porta da compaixão. Esse era Davi. Sabe, fica de dever de casa estudar a vida de Davi. Fica de dever de casa ler salmos e meditar sobre salmos. O homem que sente raiva, dor, angústia, medo, solidão, decepção, traição. Mas o homem que decide prosseguir e ele entrega, liberta, faz, não apenas pela vida dele e nem pela família dele, mas por uma nação inteira. Então eu acredito que eu e você estamos aqui nessa jornada para harmonizar
o nosso ecossistema e dizer: eu vou deixar uma mensagem para o mundo. Eu vou ser um exemplo de herói. A minha porta vai estar aberta para a compaixão, mesmo que a dor habite junto com o riso, mesmo que a alegria habite junto com a tristeza. Outro dia eu ouvi uma frase incrível, eu amo ler frases. A diferença entre um fantasma e um ser humano é que fantasmas não têm marcas, mas seres humanos têm muitas marcas e heróis têm muitas marcas. Então, vamos ganhar o restante de 2020 com as nossas perdas, fracassos, mas com os nossos progressos. As nossas perdas e fracassos, nós vamos tirar lições para vencer e progredir e ir além. Então vamos dar as mãos, porque eu acredito que daqui para dezembro nós vamos ter muitas histórias para contar. Pai, eu quero orar com cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, com cada uma dessas pessoas que irão ouvir essa mensagem depois. E eu quero declarar, Pai, que está chegando uma estação de cura e de adaptação, de habilidade para entender e para mover apesar das circunstâncias. Pai, a nossa jornada de herói, de heroína, será marcado por tudo que nós tivermos, e nós queremos trazer hoje à noite na sua presença o que está doendo, o que está ferido, o que parece estar perdido, os nossos sucessos, os nossos progressos, as nossas conquistas, e nós queremos ser uma pessoa que podemos ser chamados por nomes de verdades. Então, Pai, eu e os meus irmãos que estamos aqui, nós queremos deixar uma assinatura nesse mundo. Nós queremos ser conhecidos por uma mensagem. Nós queremos ser conhecidos por uma jornada consolidada de herói. E Pai, aquilo que o Senhor precisar fazer em nós, nesse mês de agosto, nesse mês da revisão, faz em nós, em nome de Jesus.